Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, bem-vindas, caríssimos irmãos e irmãs, a esta liturgia diária desta quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Nesta liturgia, eu gostaria que a gente refletisse, meditasse sobre dois temas. O primeiro tema tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, que é esse, a missão e a perseguição da igreja. E o segundo tema tirado dos evangelhos, o do Evangelho segundo João, é esse, o pão do céu e o pão da terra. Quanto ao primeiro tema, nós sabemos, esses dias estamos acompanhando o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos discípulos de Jesus, que estão continuando a missão que Jesus iniciou. E, mais particularmente nessa semana, acompanhamos o testemunho de Estevão, que era um dos 7 diáconos da igreja primitiva. E nós vimos como é que Estevão era muito sábio e teve muitas discussões com seus adversários, mas a sua sabedoria fez com que os seus adversários o odiassem e montassem testemunhos falsos contra Estevão, a ponto de o levar no sinédrio e o entregar no julgamento. Estevão foi entregue ao julgamento no sinédrio e foi condenado assim ao martírio. E ontem nós acompanhamos esse martírio de Estevão. Só que o que aconteceu depois do seu martírio, os cristãos se dispersaram em diferentes regiões. Aí essa dispersão dos cristãos em diferentes regiões provocou também um impacto positivo, que é a difusão do próprio Evangelho, o crescimento da igreja e o crescimento dos cristãos. Isso é positivo. Muito impressionante, ao mesmo tempo que estava acontecendo a perseguição, e na mesma proporção da perseguição, também estava acontecendo o crescimento da igreja. Isso aqui é muito importante para nós. O que é que nós podemos entender com isso aí? É o mistério de Deus, a mão de Deus, a força de Deus. Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, é que ninguém pode combater a Deus. Ninguém pode impedir o que vem de Deus, o que Deus quer. Deus é igual a um rio, Ninguém pode fazer uma parede cercando um rio, uma fonte do rio, para que não chore. Se fizer, a força da água, a força do rio, vai quebrar aquela parede. Vai quebrar. Isso é com Deus. Gamaliel, o sábio, entendeu isso aí e deu conselho aos adversários, ainda no sinédrio. Olha, para de lutar com Deus, para de ameaçar essas pessoas. Se esse movimento veio de Deus, não adianta impedir, vai continuar. Mas se esse movimento vem de um ser humano, vai parar sozinho. Não adianta brigar. Só que eles não escutaram o conselho de Gamaliel, continuaram a perseguição. Apesar disso, não adianta, a igreja está crescendo. O que Deus quer, ninguém, nenhum ser humano tem força para impedir. O que Deus quer, continua do mesmo jeito. Agora vamos continuar e vamos permanecer mais no tema do Evangelho. O tema do Evangelho é a continuidade do que nós escutamos deste domingo, segunda, ontem, terça-feira. O tema é o mesmo. O pão verdadeiro
O pão que dá a vida e o pão efêmero. E o pão que é alimento do corpo. O pão que é alimento da alma e o pão que é alimento da carne. Nós lembramos que Jesus, depois de pregar a multidão, depois de dar o alimento da alma, ele percebeu que o povo ficou sem força, não tinha mais força. Estava cansado, com fome. E, a pedido dos discípulos, Jesus multiplicou o pão e peixe e deu a essa multidão. Isso impressionou bastante a multidão, comoveu a multidão, a tal ponto que a multidão já focou mais atenção no pão que comeu, no peixe, do que na palavra de Deus que recebeu. O dia seguinte, Jesus estava no outro lado do mar, a multidão vai até Jesus. Mestre, quando é que chegou aqui? Jesus, já lendo a intenção, já percebendo a intencionalidade desta pergunta, ou da presença deles no local, fala assim para eles: em verdade, estáis me procurando porque eu vos dei o pão. E por que vocês comeram o pão que estão vindo me procurar? Mas não é porque vocês escutaram a palavra. E Jesus completa, faz uma observação: esforçai-vos pelo pão, pelo alimento que permanece até a vida eterna, e não pelo alimento que se perde. Como para dizer, vocês têm que dar mais importância, prioridade no alimento da alma e não no alimento do corpo. É uma observação. No pão que dá a vida eterna, não no pão que apenas você come hoje e amanhã tem fome. O pão que acaba por aqui. Ontem nós acompanhamos a mesma multidão que foi até Jesus e fala para Jesus essas palavras: escuta, nós queremos um sinal. Nós queremos um sinal. Porque nossos pais comeram pão, comeram maná no deserto. E nós queremos também um sinal. O que quer dizer isso? No deserto foi o Moisés que deu maná. Quer dizer que Moisés era grande profeta, que tinha o poder, que era tão grande e tão poderoso, que deu maná aos nossos pais. Então, se você é o profeta igual Moisés, nós queremos um sinal também para acreditar em você. O que quer dizer? Eles estão pedindo também maná a Jesus, como Moisés fez, para confirmar. Está vendo o sinal que ele pede? É o pão ainda. Então, o desvio é tão grande que agora a atenção deles só permanece na comida. É só o pão, o pão, o pão. É só a comida, a comida, a comida. Jesus percebe isso e disse: não, isso aí é muito perigoso. E Jesus fala para eles: não foi Moisés que deu o verdadeiro pão, mas é meu Pai que deu o verdadeiro pão. Isso é a observação de Jesus. Ele fala assim, de novo: o meu Pai vos dá o verdadeiro pão, o pão do céu. Porque o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Agora, o nosso questionamento: o que quer dizer o verdadeiro pão? O que quer dizer o pão da vida? O que quer dizer isso aí? O verdadeiro pão, o pão da vida. Quer dizer o quê? O verdadeiro pão, em oposição à palavra, o pão falso. O pão que não é verdadeiro. O que quer dizer isso aí? O sinônimo também da palavra verdadeiro pão é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. O que isso quer dizer? Essa palavra pão da vida, pão verdadeiro, pão que desceu do céu,
se refere a dois sentidos. O primeiro sentido é esse. Quando Jesus fala do pão da vida, do pão verdadeiro, do pão que desceu do céu, ele está se referindo primeiro na sua palavra. Na palavra. Essa palavra que é alimento para a alma. A palavra que leva a vida eterna. Só que nós sabemos assim, em Deus a essência equivale ao ser. A essência equivale ao ser. Isso quer dizer o quê? Em Deus, a palavra de Deus equivale assim a Deus. A palavra de Deus equivale à pessoa de Deus. Por isso, nós escutamos no Evangelho segundo João, no início era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Quer dizer que a palavra de Jesus, a pregação de Jesus, o que sai da boca de Jesus, essa palavra que é alimento da alma, equivale ao ser de Jesus. Jesus é a palavra do Pai, Jesus é a sabedoria do Pai. Por isso, o segundo sentido desta palavra, pão da vida, é a pessoa de Jesus, o corpo de Jesus, que ele vai dar, que ele vai oferecer a nós para ter a vida eterna. Então, a palavra pão da vida, pão do céu, equivale a duas coisas. A palavra que Jesus está anunciando, a pregação, e o seu corpo, o seu próprio corpo, equivale a isso aqui. Isso é o sentido. Quando Jesus fala assim, é o meu Pai que deu o verdadeiro pão, quer dizer que é o meu Pai que deu a palavra da vida a vocês, é o meu Pai também que me deu, Jesus, a vocês, para ter a vida eterna. Significa isso aí. Se disse que o verdadeiro pão desceu do céu, Jesus está dizendo assim, o verbo de Deus desceu do céu, eu que sou o verbo de Deus, desci do céu. É o Pai que me enviou. E ele continua assim, fala assim, quem vê a mim nunca terá fome nem sede. O que quer dizer isso aí? De que fome se trata aqui? De que sede se trata aqui? Não é fome assim de barriga. Não. Fome de barriga, assim que nós sentimos, é matada pelo pão do mundo, pelo pão por maná. Mas aqui é fome e sede espiritual. O que representa sede e fome? Da mesma maneira que fome e sede para o corpo humano é ameaça, é aquele perigo que pode levar uma pessoa à morte, ou à morte do corpo, fome espiritual e sede espiritual também é um perigo que ameaça a alma. Da mesma maneira que nós comemos o pão, arroz, outra coisa, feijão, para matar a fome e permanecer na vida, da mesma maneira, também a palavra de Deus, Jesus, é esse alimento espiritual que vem matar o perigo que tem em nós, o perigo que pode ameaçar a nossa alma. Do mesmo jeito que o pão dá a vida do corpo, Jesus Cristo, o verbo, a sabedoria divina, vem dar a nós a vida eterna. Por isso, o sinônimo dessa expressão, pão da vida, pode ser também pão verdadeiro, luz verdadeira, porta, bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, verdadeira vinha. Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essas palavras têm sentido também, quer dizer que eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Porque o caminho primeiro, porque Jesus é aquele caminho que leva à vida eterna. A vida, porque Jesus que dá a vida eterna. A verdade, porque Jesus é a verdade que leva à vida eterna. Então significa a mesma coisa. Em breve, Jesus quer falar o que para nós? Tem coisas que são essenciais, tem outras também que não são essenciais.
A comida é importante, sim, mas é para a saúde do corpo. Mas é para ter a saúde, para ter força para servir a Deus. Ter força para procurar a Deus, para conseguir, assim, a saúde da alma. Mas o que é essencial? A palavra é essencial, importantíssima. Jesus Cristo é essencial, porque é alimento que leva à vida eterna, é alimento que leva para uma vida que não acaba. O pão, o maná, é para a vida deste mundo, para o corpo, e acaba por aqui. Nós temos que saber fazer a distinção entre as coisas. Quando você vê as pessoas brigando, se matando por causa de comida, quer dizer que essas pessoas não têm o alimento de alma dentro deles, não sabem a prioridade de importância. Por isso as pessoas brigam, as pessoas têm egoísmo dentro deles, é porque o alimento da alma não está dentro deles para saber a importância e procurar esse alimento. A pessoa que briga por causa do pão, do maná, e alguém que está olhando à frente do seu nariz, não está olhando lá muito longe para a vida eterna, para Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus. Vamos rezar para saber fazer a diferença das coisas, fazer diferenciar o essencial do importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.